continuando aqui com a questão da globalização no mundo atual. Agora o segundo ponto que eu comentei lá no vídeo, né, de comentários desse assunto, a questão do multiculturalismo. Gente, não negligenciem essa parte da questão de educação no mundo atual, porque com certeza eles vão colocar alguma coisa ou algumas coisas. E multiculturalismo tem uma pegada muito forte, tá, na questão das bancas progressistas, então sempre vem mesmo. Podem estudar, prestar atenção aí nos comentários, se vocês quiserem pegar mais alguma coisa sobre multiculturalismo para ler, porque vai cair, tá, gente? É certo, praticamente 90% aí de chance de ter uma questão. Então eu trouxe aqui algumas questões de bancas progressistas para vocês entenderem como que isso é pedido nas provas, né, de professor. Então fica ligado, às vezes eles vão misturar com leis, né, com as próprias legislações que eles pedem, e às vezes eles podem trazer a questão fora da legislação, mas você tem que estar preparado para o que der e vier aí, né? Então vamos lá. Multiculturalismo, tá bom? Leia as afirmativas a seguir. A primeira afirmativa diz o seguinte: de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou seja, a LDB, a parte diversificada dos currículos de educação infantil do ensino fundamental deve seguir as diretrizes e determinações da Base Nacional Comum, sem que as adaptações às características regionais sejam feitas. Então, essa é a primeira afirmativa. A segunda afirmativa diz que o trabalho desenvolvido na instituição escolar deve permitir ao educando posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como uma forma de mediar conflitos e tomar decisões coletivas. Ou seja, a escola, ao considerar a diversidade de ideias, de opiniões e de escolhas, tem como valor máximo o desrespeito às diferenças e o elogio à desigualdade. Nesse contexto, é correto afirmar que o educador deve, no desenvolvimento do seu trabalho no ambiente escolar, realizar atividades educacionais que levem os educandos a conhecer e compreender a pluralidade cultural e social presente na escola. Ele quer saber, né, marcar a correta. Se as duas são verdadeiras, se a afirmativa verdadeira é a 1 e a 2 é falsa, se a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa, ou se as duas são falsas. Gente, nosso gabarito aqui, ó, as duas são falsas, vamos lá descobrir por quê. Essa é se vier uma questão assim, né, grande, são questões que precisa muito de ler com toda atenção o que a banca está pedindo. Por quê? Pode ver que você logo, né, quem tem atenção, quem tem estudado isso há um tempo, vai descobrir muito rápido o que tem de errado em cada afirmativa dessa. Primeiro, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro, a parte certificada, o ciclo de educação infantil e ensino médio deve seguir diretrizes e determinações da Base Nacional Comum, e até que está certinho. Só que essa partezinha aqui, ó, sem as adaptações, desculpa, gente, sem que as adaptações às características regionais sejam feitas. Não, gente, a LDB prevê que o currículo da parte diversificada, né, porque a gente tem o currículo formal e na LDB a gente tem a parte diversificada, ou seja, aquela parte aberta, onde as redes de ensino podem e devem adequar, né, de acordo com as regiões onde seus sistemas educacionais funcionam, onde essas escolas estão inseridas. Por exemplo, se é a escola indígena, essa parte diversificada do currículo vai sofrer as adaptações para que possa ser atendido um currículo que auxilie, que promova uma educação ali para aquele povo. Então você tem a Base Nacional Curricular, né, que todos têm que aprender em todos os lugares do território nacional, e você tem a parte diversificada, que é a parte aberta,
que vai se adequar. Então, aqui o que está errado? Sem que as adaptações sejam feitas, não, gente. As adaptações, as características regionais, elas podem e devem ser feitas. Então, a afirmativa não está errada. O trabalho desenvolvido na instituição escolar deve permitir que o educando se posicione de maneira crítica, ok, responsável, sim, construtiva também, nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo, com certeza, como forma de mediar os conflitos, de tomar decisões coletivas. Aí, se a pessoa só lê até aqui, ela já vai, tá bom, tá certo. Não, gente, continua lendo toda calma, palavra por palavra. Lembra que isso aqui está valendo a matrícula de vocês. Então, não pode deixar nada passar. Ou seja, a escola, ao considerar a diversidade de ideias e opiniões de escolhas, tem como valor máximo o desrespeito. Claro que não, né, gente? O respeito. O respeito às diferenças e o repúdio à desigualdade. Então, nenhuma das alternativas estão corretas. O meu gabarito aqui seria a letrinha D, tá bom? Isso daqui é como podem fazer para mesclar a questão da diversidade, tá, gente? Do multiculturalismo com a LDB, por exemplo, tá? Então, pode acontecer, você não está livre disso não, tem que ficar atento. Eu vou passar para outra questão aí, para a gente poder pelo menos colocar 2 questões em cada vídeo, tá? Vamos lá, né, gente? Eles amam, tá? A Candal, gostam muito mesmo. Então, eu vou dar continuidade aqui no multiculturalismo com uma questão da Candal, tá? Que é muito queridinha aí pelas bancas progressistas de modo geral, tá bom? De maneira geral, a cultura escolar continua fortemente marcada pela lógica da homogeneização e da uniformização das estratégias pedagógicas. Isso é o que a Candal disse. Isso significa que, embora ocorra a presença cada vez maior de estudantes oriundos de grupos socioculturais, os mais diversos no cotidiano escolar, a perspectiva intercultural na educação ainda tem um longo caminho para se consolidar nas práticas cotidianas da escola. Então, vamos lá, gente. Para incrementar a perspectiva intercultural de sua ação didático-pedagógica, a escola deve. Então, primeiramente, o que o texto está dizendo para a gente? O texto está dizendo que hoje nós temos ainda, né, na prática pedagógica, uma homogeneização e uniformização das estratégias pedagógicas. Ou seja, a Candal está dizendo que a escola, os professores, os sistemas de ensino, eles não consideram a diversidade cultural que existe no ambiente escolar e acabam traçando estratégias, né, desenvolvendo experiências pedagógicas, os seus currículos, as suas formas de avaliar, os seus tipos de trabalho, os assuntos que abordam, todos de uma forma como se todos os alunos pensassem igual e viessem do mesmo lugar e tivessem a mesma visão de mundo e a mesma cultura. Então, ela está dizendo aqui, né, que existe uma homogeneização. Toda vez que você vê essa palavra homogeneização, é uma coisa que é igual, que está igualando, colocando todo mundo, né, tratando todo mundo, tratando todas as ideias, tratando a escola, tratando o ensino, tratando a didática, a pedagogia, como se existisse um só tipo de pensamento, não é que está tratando igual, não. Está tratando como se existisse um só tipo de pensamento. Então, que se você está atendendo esse tipo de pensamento, então tá bom para todo mundo. É isso que ela está dizendo que acontece. E a uniformização é a mesma coisa, né? Se você está trabalhando a sua estratégia pedagógica da forma vigente, que para eles qual é? É a forma tradicional, da sociedade tradicional, da cultura tradicional. Então tá bom, né? Não importa se não está alcançando os outros, se outras culturas estão sendo discriminadas, deixadas de lado, se não estão sendo reconhecidas, se não estão sendo trabalhadas. Isso ela está dizendo que é o que acontece,
tá? E aí a questão vem pedir para você, professor, dizer, né, o que a escola deve fazer para incrementar a perspectiva intercultural, ou seja, o que a escola deve fazer para superar essa homogeneização e essa uniformização, ou seja, o que a escola deve fazer para parar de tratar, né, a escola e a sala de aula como se só existisse um pensamento, uma cultura, uma visão de mundo que mereça atenção e que mereça consideração e que tenha valor. Então, quando a gente fala em multicultural, intercultural, né, diversidade, diferenças culturais, a gente pode vir uma questão, por exemplo, falando em currículo sobre isso. Como que deve ser o currículo para atender a uma sociedade multicultural? Esse currículo ele não pode ser monocultural, ou seja, ele não pode partir do princípio de valorizar, de divulgar, de ensinar, de trabalhar apenas como se todo mundo possuísse a mesma cultura e a mesma visão de mundo, quando isso não é verdade. As pessoas possuem culturas, visões de mundo diferentes, e a escola tem que entender isso e trabalhar todos os seus aspectos, desde o projeto político-pedagógico, o currículo, né, as suas práticas didáticas, né, as práticas de ensino-aprendizagem, tudo deve ser sempre pensado para entender e atender a diversidade cultural que existe no cotidiano escolar, tá bom? Dito isso, né, vamos às alternativas. Para incrementar a perspectiva intercultural de sua ação didático-pedagógica, eu vou lembrar que quando eu falo didático-pedagógica, eu sempre estou falando de processo de ensino-aprendizagem, estou falando das ações e não das ideias. O que a escola tem que fazer, né, para que a perspectiva intercultural seja parte da realidade nas ações pedagógicas, né, que são as ações pedagógicas que afetam, em última instância, né, estão mais próximas, onde você incide sobre os alunos. A escola tem um pensamento e pela ação isso chega no aluno. Então ela está dizendo como que essas ações devem se orientar para poder incrementar a perspectiva intercultural. Letra A escola deve combater toda forma de preconceito e discriminação no contexto escolar. Sim, reconhecer e valorizar os princípios norteadores da sua ação educativa, favorecer a construção de identidades culturais de acordo com as diretrizes gerais da escola ou aplicar com eficácia a combatividade de normas disciplinares, reforçando o comportamento ético dos estudantes. Gente, aqui a gente está falando em relação à perspectiva intercultural, tá? Quando eu estou falando que eu tenho ali várias culturas e que todas elas devem ser consideradas de igual forma, vistas de igual forma, respeitadas de igual forma, trabalhadas de igual forma. Então, só pode ser a letra A, tá bom? A ação educativa, ou seja, a prática pedagógica que vai ajudar, né, a incrementar, a valorizar a perspectiva intercultural é o combate a toda forma de preconceito e também de discriminação no contexto escolar. As outras alternativas, né, elas não fazem parte, tá, desse tema. Por exemplo, aqui eu tenho favorecer as identidades culturais, a construção de identidades culturais, mas não de acordo com as diretrizes gerais da escola, gente, tá? Quando eu falo em intercultural, tem que ampliar, né, muito mais aí esse leque. Então, o nosso gabarito é a letra A, tá? Para vocês terem uma ideiazinha muito aí de como que pode acontecer uma questão sobre o multiculturalismo aí na sua prova. Vou continuar pedindo o seu like, sua inscrição, que você compartilhe.
Não deixe de acompanhar a playlist, não deixe de sempre olhar a outra playlist lá da Banca CEPED, que eu vou, né, fazer mais questões. A gente agora tem quase 40 questões e quem sabe chegar a 50, porque aí fica uma playlist geral da Banca CEPED, você aproveita aquelas que podem vir aí na sua prova dentro dos temas que estão sendo pedidos para você, tá bom? Muito obrigada se você ficou até aqui no finalzinho desse vídeo, espero ter contribuído aí um pouquinho, né, para uma boa prova, para o seu estudo.